Boa tarde, amados. Mais uma live vamos fazer aqui agora. Gálatas 2, de 1 em diante. Amém? Então, quem tiver com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Gálatas 2. Amém? Encontraram? Então, vamos começar. A igreja depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes comuniquei o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estimas, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Amém? Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. E quando a graça que me havia sido dada foi conhecido por Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligências. E chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível, porque antes de alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E também dissimulavam com ele os outros judeus, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeus, porque obrigas os gentis a viverem como os judeus. Nós somos judeus por natureza e pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, amados.
temos também crido que Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. Amém? E, porventura, Cristo, ministro do pecado, de maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque pela lei estou morto para a lei. Para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, amados, agora nós vamos para a explicação dos versículos. Amém? Então, quando diz, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Então, amados, era provavelmente o Concílio de Jerusalém, que se encontra em Atos 15, 1:35. Amém? Levando também comigo Tito. Então, no versículo 2, quando diz, e subi por uma revelação, o Senhor lhe disse que fosse, e lhes comuniquei o evangelho que prego entre os gentis, a mensagem da cruz. Amém? E particularmente aos que estavam em estima, pelo menos alguns dos primeiros 12. Amém, amado? Para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, amados, se os 12 ou até Tiago, o irmão do Senhor, rejeitasse o seu evangelho da graça, ao menos no que concernia aos gentios, amados, isto teria criado uma barreira intransponível. Amém? No terceiro diz, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, um gentio, foi constrangido a circuncidar-se. Então, Paulo provavelmente tomou como um julgamento, certo? No versículo 4 diz, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram e secretamente entraram. Então, sugere que foram companheiros crentes, mas sua insistência sobre a necessidade da lei constitui-se uma negação de Cristo na opinião de Paulo. Amém? A expiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, diz, a verdade do Evangelho estava em jogo. Amém? Para nos porém em servidão. Então, amados, abandonar a cruz sempre resulta na escravidão. Amém? No versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Então, Paulo não cederia uma só gota, nem transgrediria no mais mínimo. Amém? Continuando, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós,
A justificação pela fé estava em julgamento, amados. E quando aqueles irmãos falsos, que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Amém? Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Então, não havia nada que alguém podia acrescentar à revelação que o Senhor lhe deu quando a cruz. No versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, os gentios, me estavam confiado, então, apresenta aos apóstolos de Jerusalém, defendendo a causa de Pedro, depois de ouvir a questão discutida em conferência privada. Como Pedro, o da circuncisão, os judeus, porque aquele que operou eficaz em Pedro para o apóstolo da circuncisão, os judeus, esse operou também em mim um eficaz para com os gentios, amados. Amém? E quando a graça que me havia sido dada, a mensagem da graça foi concedida por Tiago, o irmão do Senhor, Cefás, Pedro. E João, que era considerado como as colunas, uma metáfora, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, uma promessa de amizade e acordo, para que nós fôssemos aos gentios, aos que não são judeus, e elas a circuncisão, os judeus. No versículo 10, recomendamos somente que nós lembrássemos dos pobres. Então, os santos pobres em Jerusalém, que tinham sofrido privações terríveis devido à perseguição. O que também procurei fazer com diligência. Então, amados, Paulo viu a necessidade e sentiu que ele devia responder favoravelmente, o que assim o fez. Amém? E chegando Pedro a Antioquia da Síria, a cidade usada por Deus para iniciar o evangelho mundial, lhe resisti na cara. Paulo abertamente se opôs e lhe reprovou, embora Pedro fora o maior, porque era repreensível por ter abandonado a cruz e recorrer à lei. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, aí dai-nos claramente outro exemplo quanto a porque os apóstolos ou qualquer outra pessoa não devem ter a última palavra. Amém? Mas sim a palavra mesma, Deus, de Deus. Ele, Pedro, comia com os gentios. Pedro conhecia o evangelho da graça. Amém? Mas depois que chegaram aqueles de Tiago em Jerusalém, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Amém? O problema era o temor ao homem, certo? O temor ao homem. Alguns dos cristãos judeus ainda tratavam de cumprir com a lei de Moisés, o que significa que aceitavam a Jesus como Messias. Amém? Mas não davam crédito absolutamente à cruz. Isto
por último, ocasionou a Paulo a necessidade de escrever a epístolas aos Hebreus. Amém? E também dissimulavam com ele, com Pedro, os outros judeus da igreja de Antioquia, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação, a hipocrisia. Quer dizer, né? Hipocrisia. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, estavam abandonando a cruz, amados. Disse a Pedro, na presença de todos, a repreensão de Paulo foi na presença de todos na igreja de Antioquia. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Hipocrisia. Então, nós somos judeus por natureza, deveríamos saber melhor disso. Amém? E não pecadores dentre os gentios, que só sabiam os que lhes dizíamos, pois não foram privilegiados de ter a lei como nós a tivemos. Amém, amados? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, tal é impossível. Mas pela fé em Jesus Cristo, a fé no que ele fez na cruz, temos também crido em Jesus Cristo. O objeto da fé sempre deve ser a cruz, amados. Sempre deve ser a cruz. Para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Certamente assim é, não o poder ser feito. Amém? Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, por confiar no que Cristo fez na cruz, nós mesmos também somos achados pecadores, amados. Se, portanto, falharmos ao pecar, de algum modo, é porventura Cristo ministro do pecado. Deve Cristo ser culpado por nosso fracasso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A cruz não falhou, somos nós os que falhamos. Amém? Porque se torno a edificar aquilo que destruí, voltar para a lei, constitui-me a mim mesmo transgressor. Então, voltar para qualquer tipo de lei é uma separação de ordem prescrita de Deus da vitória à cruz, e é pecado. Porque eu, pela lei, Cristo guardou perfeitamente a lei e sofreu sua pena justa. Tudo por minha parte. Estou morto para a lei. A lei não está morta, mas eu estou morto. A lei em virtude de ter morrido com Cristo, como diz em Romanos 6, 3, 5, para viver para Deus. Então, amados, indica aquilo que só pode ser feito em Cristo e nunca segundo a lei. Amém? Já estou crucificado com Cristo. Então, como fundamento de toda vitória, Paulo, aqui, levamos de novo a Romanos 6, 3, 5. E vivo, tenho nova vida, mas eu, não por minha própria força e capacidade, mas Cristo vive em mim. Amém? Em virtude de ter morrido com ele na cruz e ter sido levantado com ele em novidade de vida. E a vida agora vivo na carne. Meu andar diário diante de Deus. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Amém? A cruz sempre é o objeto de minha fé, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
o único caminho pelo qual eu poderia ser salvo. Amém, amados? Não aniquilo a graça de Deus. Então, se fizermos o objeto de nossa fé em algo alheio à cruz de Cristo, frustramos a graça de Deus, amados. O que significa que impedimos sua ação e o Espírito Santo já não nos ajudará mais. Amém? Porque se a justiça provém da lei, qualquer tipo de lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém? Se posso viver com êxito para o Senhor, por algum meio, além da fé em Cristo e a cruz, então a morte, amados, de Cristo foi um desperdício. Amém? Amados, essa foi a palavra que Deus tocou no meu coração para passar para vocês hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente. Amém? Que tenha um resto de semana maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com certeza amanhã terá outra live, que vou passar mais outra mensagem para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Fica na paz. Graça e paz. Shalom Adonai.